Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação, vamos falar das grandes diferenças entre o comunismo de Lenin, Trotsky e o comunismo de Stalin, né? Mais conhecido como stalinismo. A pessoa pensa que isso tem nome de efeito, que na verdade é tudo marxismo. Hein? Tem muita gente que pensa que o Stalin era um marxista-leninista, que não tinha diferença entre o Stalin, Lenin e Trotsky. Mas existia uma imensa diferença. Eu vou explicar. Até o próprio Vladimir Putin sempre está criticando o Lenin, o Trotsky, em relação ao internacionalismo. O Trotsky principalmente era um revolucionário. E os dois, o Lenin e o Trotsky, pegaram, digamos, o comunismo de Marx, né? Do marxismo. Depois até o Lenin escreveu alguns livros, tentou modificar um pouquinho, né? Para modificar, para tornar o leninismo, né? Mas os dois, o Lenin e o Trotsky, eram expansionistas, internacionalistas. Pensavam que a União Soviética não podia ter limite, tinha que se estender o mundo. O Lenin e o Trotsky não se importava com o povo russo. Para eles não existia, como todo mundo fala no comunismo, não existia etnia, raça, religião, não existia religião, raça, etnia, nem língua. Na verdade, o Lenin e o Trotsky nem se importavam. Eles tinham intenção de expandir a União Soviética até principalmente a Europa. O Trotsky sonhava que a Europa entrava na União Soviética, fazia parte. Eles queriam expandir a União Soviética por meio de revolução constante, né? Em todos os países, fazer revolução para trazer para a União Soviética, para fazer crescer a União Soviética. O Lenin e o Trotsky não tinham nenhum patriotismo, nenhuma ligação. Eles não queriam saber de fronteira, de raça, de religião, de nada. Eles queriam expansionismo da União Soviética, até qualquer limite, né? Por meio de revolução. Já o Stalin é muito diferente, porque o Stalin pensava que tinha limite. A União Soviética tinha limite física, étnica, cultural e linguística. O Stalin pensava que dificilmente a União Soviética pudesse combinar com o resto do mundo. Também o Stalin tinha medo que nessa gigantesca União Soviética, sem fronteira, sem limite, o próprio povo russo estaria perdido, sem identidade, entendeu? Porque, digamos, se juntava a União Soviética junto com o resto da Europa, tinha um problema linguístico. O resto da Europa não falava russo, o resto da Europa tinha uma cultura muito diferente do povo russo. Os países que faziam parte da União Soviética tinham alguns pontos em comum. Principalmente era muito povo eslavo, muito falava russo, muito tinha cultura similar ao povo russo, né? Por ser país próximo. Então Stalin disse aí, tudo bem, essa União Soviética já está bom, porque a gente pode trabalhar junto, né? O Stalin pensava que se a União Soviética se expandia demais, como qualquer império, digamos, estaria acabando ruindo, se consumindo. Ele tinha medo que o povo russo também ia acabar desaparecendo nessa União Soviética. É por isso que muita gente na Rússia associa o Stalin ao renascimento do patriotismo russo. O Stalin reinventou o identitarismo russocêntrico. Mesmo se existia muita etnia na Rússia, mas o Stalin tinha um carinho especial para o povo russo. E isso apareceu principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribuiu a grande vitória, o grande esforço, né, do povo russo. Nessa época todo mundo se chamava de soviete, povo da União Soviética. Mas o Stalin foi o primeiro que começou a reatribuir a identidade do povo russo, que estava perdida na União Soviética. Também o Stalin tinha uma diferença grande entre o Lenin e Trotsky. Por exemplo, o Lenin e Trotsky queriam destruir a religião.
completamente, destruir as igrejas, destruir a religião, destruir toda a cultura para fazer uma globalização, uma União Soviética global, internacional. Mas o Stalin pensava, apesar de ele não praticar ou não ser religioso, o Stalin talvez não acreditava em Deus ou nada, mas ele pensava que a própria religião ortodoxa fazia parte também da cultura russa milenar. Então, apesar de não deixar o povo russo rezar todos os dias nas igrejas, ele não queria também destruir o patrimônio cultural e a identidade do povo russo. Essa é a grande diferença entre o Stalin, o Lenin e o Trotsky. O Trotsky e o Lenin eram revolucionários. Eles querem expansão da União Soviética por meio de revolução constante. Já o Stalin era muito preocupado em dizer que a União Soviética fosse gigantesca, porque teria barreira, teria fronteira, mesmo se não teria fronteira física, existiria fronteira linguística, fronteira cultural, fronteira étnica, que a um certo ponto a União Soviética não poderia viver tão bem assim em paz. Se todos os povos fazem parte da União Soviética, talvez existiria conflito ou perda de identidade. Então o Stalin, de certa forma, era quase um nacional-comunismo, digamos. Era um comunismo nacionalista. Era um comunismo que tinha alguma limite. O Stalin nunca tinha a intenção de invadir a Europa, nunca tinha a intenção de juntar com a Europa o resto do mundo. Porque o Stalin pensava que existia limite cultural, étnica, linguística. E que todos os países que faziam parte da União Soviética tinham ponto em comum. E que os países que não tinham ponto em comum não tinham por que se juntar com ele. E essa é a grande diferença. Já o Lenin e o Trotsky, eles pensavam que tinham que expandir, provocar revolução em qualquer país do mundo para poder se juntar, para poder fazer crescer a União Soviética e para poder ter controle assim, né? Mas o Stalin percebeu que quando mais expandia a União Soviética, tinha diferença entre o lugar que tinha mão de obra e trabalhava muito e outro também que não fazia nada. Tinha gente que tinha parte da União Soviética que era muito produtiva e outra que não era. E o Stalin pensava, se essa grande parte produtiva da União Soviética, aqueles que mais trabalham e mais produz, tinha que se juntar com um país inútil que não faz nada, acabaria prejudicar também a economia, o bem-estar. É tipo assim, você é o único trabalhador e trabalha para todo mundo que não trabalha. A um certo ponto teria uma crise, porque o povo russo estaria cansado de manter, sustentar todas as nações do mundo que não faz nada. E também o Stalin, ele pensava assim, é melhor ter um certo tamanho para poder controlar, porque se é muito grande, né, não dá para controlar. Também existe uma grande diferença entre os ortodoxos, ele pensava, ortodoxos russos, e os cristãos da Europa. Ele já percebia que o cristianismo na Europa era muito diferente do cristianismo da União Soviética, da Rússia. Sem falar que os nazistas também eram cristãos. E não combinava muito, digamos, juntar a Alemanha com a União Soviética, que já que era a ideologia diferente. Abrir a porta da União Soviética para o resto do mundo, na cabeça de Stalin, seria como a destruição do povo russo e a destruição da União Soviética. Era igual a entregar a Rússia. Stalin pensava que o Lenin e Trotsky eram um tipo de traidor, principalmente. E pensava que o Trotsky também era um traidor. Por isso, talvez, que ele exilou o Trotsky. Por isso, talvez, que ele matou o Trotsky. Ou talvez matou o próprio Lenin. Ninguém sabe. Ele pensava que era um traidor que queria entregar a Rússia para a Europa e o resto do mundo. Abrir as portas, abrir as pernas para que a União Soviética para que a Rússia seja engolida pelo resto do mundo. Para que os banqueiros sionistas pudessem tomar. Então, na verdade, na ideia de Stalin, o Lenin e o Trotsky eram tipo um traidor que queria integrar
a Rússia ao resto do mundo. E se não tinha mais fronteira, não tinha mais nada, era a mesma coisa que entregar a Rússia para os banqueiros sionistas, né? Então, de certa forma, o Lenin e o Trotsky eram traidores do povo russo. Já o Stalin entendeu a jogada. Esse negócio de expansionismo, internacionalismo, era uma forma de destruir a Rússia, destruir o povo russo. Então ele disse que stop, parou. No período de Stalin, a União Soviética não se expandiu mais, não cresceu mais, não queria mais tomar outro país. Ele falou, já está de bom tamanho, a gente tem que controlar. E por isso que ele também estava mais preocupado em industrializar, fornecer emprego, saúde, educação de qualidade, coisas que o Lenin e o Trotsky não eram preocupados. O Lenin e o Trotsky pensavam, vamos expandir, depois a gente cuida do resto. Vamos primeiro fazer a Revolução Mundial, depois a gente vai começar a produzir emprego, educação, saúde. Já o Stalin disse, parou, a União Soviética já tinha bom tamanho já. Vamos ver, vamos cuidar de nosso povo. Então, muitas vezes, essa é a grande diferença entre o stalinismo. O stalinismo é tipo assim, um patriotismo soviético. Patriotismo identitário russo, russocêntrico. O Stalin tinha e reinventou o identitarismo russocêntrico. Era praticamente um nacionalismo. A União Soviética era praticamente uma nação, uma grande pátria. O Lenin e o Trotsky não entendiam essa limite de... O Lenin e o Trotsky não tinham nada de patriótico. Não existia pátria, não existia fronteira, não existia limite, não existia identidade, porque o Lenin e o Trotsky queriam destruir a identidade de todo mundo, queriam que todo mundo seja igual. Na verdade, o comunismo de Lenin e Trotsky é muito parecido com o capitalismo de hoje, o globalismo. Muito parecido com o globalismo, que quer que todo mundo seja capitalista, que todo mundo obedeça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cara de Lenin e Trotsky. Eles querem que todo mundo seja igual a ele. Que existe um grande povo americano pelo mundo inteiro. Tem cara de comunismo, marxismo. Já o Stalin era assim, né? Patriotismo, nacionalismo russo, identidade russa, coisa que o próprio Ben Gonzalez odeia, identitarismo. Mas eu não entendo, porque eu sou super identitário. Para mim não existe nada além do povo russo.